Finalizando a frente 4, então, o módulo 28, poliedros convexos irregulares, tá? Então, um poliedro, ele possui elementos. Então, o que ele possui? Ele possui faces, tá? Ele possui arestas, ele possui vértices, tá? Bom, o que são faces, tá? Pegando aqui, ó, o meu cubo, que é também chamado de hexaedro, já sabemos que isso aqui, ó, são as faces dele. Então, quantas faces tem um hexaedro ou um cubo? 6 faces, tá? O que são arestas? Arestas é o segmento aqui, ó, o que une duas faces. E que são vértices é o que une as arestas, tá? Então, a reunião das faces é denominada superfície do poliedro. Então, toda vez que eu falo em poliedro, edro, face, poli, vários, tá? Então, uma figura geométrica espacial que tem várias faces, tá? Para os poliedros, vale a relação de Euler, tá? Qual que é a relação de Euler? Então, ó, para todo poliedro convexo, com V vértice, A de aresta e F face, tá? Vale a relação V mais F é igual a mais 2, tá? Formulazinha, V vértice, F face, A de aresta. Soma dos ângulos das faces, também fórmula, ó, soma de todos os ângulos da face, vértice menos 2 vezes 360 graus. O que vale a pena lembrar dos poliedros? São os poliedros de Platão. Quais são? É o tetraedro, tá, ó. Quais são? É o tetraedro, tá? O hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, olha lá, se eu pegar essas primeiras letras de cada um deles, o que eu vou formar? Ó, o TOD. Então, quais são os poliedros de Platão? TOD, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Bom, quais são os tipos de face de cada um? Essa tabela é mega importante, tá? Tipo de face. O tetraedro, a sua face é triângulo. O hexaedro, um quadrilátero. O octaedro, triângulo. Dodecaedro, pentágono. E o icosaedro, triângulo. Número de faces. O número de faces tem a ver com o prefixo, né? Ó, tetra, 4 faces. Hexa, 6 faces. Octa, 8 faces. Dodeca, 12 faces. Icosaedro, 20 faces. E aqui tem os números de arestas. Ah, é fácil lembrar de tudo isso aí? Não, mas aresta e vértice você consegue calcular facilmente, tá? Então, eu deixei a figura aí dos 5 poliedros de Platão para vocês reconhecerem, ó. Tetraedro, a sua face é triangular, tá? Hexaedro ou cubo, a sua face é quadrangular, 6 faces. Octaedro, olha lá, 2 tetraedros unidos pela base, tá? O hectaedro, a sua face é triangular, contendo 8 faces, tá? O dodecaedro, a sua face é pentagonal. E quantas? 12. E o icosaedro, a sua face é um triângulo contendo aí 20 triângulos. Ok? Então, essa é uma tabela importante, mas eu lembrando bem do TOD, tá? E da relação de Euler, também é mega importante aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício que fala sobre os poliedros convexos, tá? Ele fala assim, ó.
Quantas faces tem um poliedro convexo com 6 vértices e 9 arestas? Desenhe um poliedro que satisfaça essas condições. Então, vamos lá. O que ele tem de informação? Quantas faces tem um poliedro com 6 vértices e 9 arestas? Eu quero achar o número de faces, tá? Bom, tem fórmula, não tem? Qual fórmula para o poliedro? V mais F é igual a mais 2, certo? V, 6. Face, eu quero aresta 9 mais 2. 9 e 2, 11, menos 6. Então, esse poliedro, ele tem 5 faces, tá? Então, como é que eu vou desenhar isso aí? Como que pode ser? Um prisma de base triangular, ele pode ser considerado um poliedro que satisfaça essa condição aí, tá? Então, eu posso desenhar de uma forma bem simples, tá? Ó, eu vou fazer isso aqui para vocês, ó. Bem basicão mesmo, tá? Ó. Tá? Então, se eu trabalhar aqui a sua base, ó, eu vou perceber aqui, se eu tenho uma região triangular lá embaixo, tá, ó, olha lá, paralelo a esse aqui, tá? O que eu vou ter aqui, ó, paralelo a esse, eu tenho essa, tá? Paralelo a essa, eu tenho essa. Nossa, difícil. E paralelo a essa, eu tenho essa. Essa aqui vai mais aqui, ó, tá? Então, vamos ver. Quantas faces tem esse poliedro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deu. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Ok? Exercício número 2. Olha o que pede o 2 agora. VUNESP. Um poliedro convexo apresenta 8 faces quadrangulares e 6 faces triangulares. O número de vértices desse poliedro é igual a... Então, vamos lá. Qual é a primeira informação, tá? Ele apresenta 8 faces, tá, ó. 8 faces quadrangulares. E quem mais que ele tem? E ele tem 6 faces triangulares. Tá? Triangulares, certo? Bom, qual é o total de faces que ele tem? Basta somar 8 mais 6, ele tem 14 faces. Cada face de um jeitão, tá? Agora eu vou dar uma paradinha e falar sobre aresta. Veja bem, ó. O que é aresta? Aresta, eu disse a vocês que é o que une duas faces, né, ó? Essa aresta aqui, ó, ela pertence a essa face e pertence a essa face. Essa aresta aqui, ela pertence a essa e a essa. E essa aqui pertence a essa e a essa. Então, o que acontece? Quando eu for contar as arestas, eu não posso contar 2 vezes. Então, o que eu faço? Eu divido por 2, tá? Para não ter o perigo de contar 2 vezes a aresta. Então, vamos ver o que ele fala, tá? Se eu tenho aí 8 faces quadrangulares e, que mais? 6 faces triangulares, eu consigo achar quem? Eu consigo achar o número de arestas, tá? Então, vamos lá.
Quantas arestas tem as faces quadrangulares? Então, o que eu faço? 8 vezes. Quadrangulares tem 4 lados. 4, e não posso contar 2 vezes. Então, o que eu faço? Divido por 2. Então, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 8, 16. Tá? Qual vai ser a aresta 2? 6 faces triangulares. Então, o que eu vou pôr? 6 faces triangulares. Quantas arestas ele tem? 3. Só que eu não posso contar 2 vezes, então eu divido por 2. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então, qual é o total de arestas? 16 mais 9, eu vou ter 25 arestas nesse poliedro. Então, dessa forma, eu consigo agora achar o total de vértices. Como que eu vou fazer? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Quantas faces tem o nosso poliedro? 14 faces. Quantas arestas tem o nosso poliedro? 25. Então, eu tenho lá, ó, 27 menos 14. Então, esse poliedro tem um total de 13 vértices, que corresponde à alternativa E. Tranquilo, né? Não esqueçam dessa história da aresta. Eu sempre, quando eu vou achar o número de arestas, eu tenho que multiplicar, né, o polígono e dividir por 2 no caso, tá? Exercício número 3. Olha o que ele diz. O poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, utilizada modernamente na fabricação de bolas de futebol, tem como faces 20 hexágonos e 12 pentágonos, todos regulares. O número de vértices é... Então, ó, tranquilo, né? Ó, ele tem 20 hexágonos. O que é um hexágono? É um polígono que tem 6 arestas, tá? O que é um pentágono? É um polígono que tem 5 arestas, tá? Então, o que o exercício pede, tá? Ele pede o número de vértices, igualzinho ao exercício anterior, tá? Então, eu tenho que saber qual é o total de faces, qual é o total de arestas e, a partir daí, achar o número de vértices, que é o que ele pede. Então, vamos lá. O que ele tem? O que esse exercício fala? Ele tem 20 hexágonos e ele tem também 12 pentágonos, tá? O hexágono tem um número de, correto? Um número de faces e o outro, o pentágono também. Então, vamos achar o número de faces de cada um deles, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, como item 1? Eu tenho 20 hexágonos. Foi assim que fizemos o outro, vou deixar igual ao outro para não ficar isso. Vamos fazer igual, ó. 20 faces, eu escrevi assim, ó. Faces hexagonais. Deixar igual ao outro, tá? E quem mais que eu tenho? 12 faces pentagonais, tá? Qual é o total de faces? 20 mais 12, eu tenho 32 faces, sendo 20 hexagonais e 12 pentagonais, tá? Agora, eu vou achar o número de arestas. Aresta 1, eu tenho 20 faces hexagonais. Então, o que eu tenho? 20 vezes. O hexágono tem 6 arestas, então 6 divido por 2, porque não posso contar 2 vezes, tá? 6 por 2 dá 3, 3 vezes 20, 60.
Aresta 2, eu tenho 12 faces pentagonais, vezes 5 dividido por 2. 6 vezes 5, 30. Qual que é, como nós fizemos no outro, o total de arestas, tá? Vai ser 60 mais 30 igual 90. Tem o total de faces, tem o total de arestas, eu consigo calcular quantos são os vértices desse poliedro aí, que foi a invenção de Leonardo da Vinci, né? Então, eu tenho lá, ó, V mais F é igual a A mais 2. Vértice é quem eu quero. Faces, 32. Aresta, quantas são? 90. Mais 2. Então, eu tenho 92, menos 32, eu tenho 60 vértices nesse poliedro, que corresponde à alternativa C. Tranquilo de fazer, né? Não é do conteúdo mais difícil aí, tá? E número 4. O número de vértices do dodecaedro. Muito bem. Agora é que a história vem, tá? O que é um dodecaedro? Eu já disse para vocês que ele tem, ó, do 2, deca 10, 10 mais 2, 12 faces, correto? Mas, o que acontece com esse exercício? Eu tenho que saber que tipo de face ele tem. Então, aqui vale aquela tabelinha. Então, ó, o dodecaedro tem 12 faces pentagonais, certo? Então, ó, 12 faces pentagonais. Se é pentagonal, eu tenho aí 5 lados. Então, o que o exercício pede? Ele pede o número de vértices, certo? Se ele tem o número de vértices, eu tenho que conhecer quem que é o número de arestas. Então, vamos lá, ó. Ele tem número de faces, 12. E o número de arestas? Eu tenho lá, ó, 12 vezes, tá? Quantas arestas tem cada face? Se ele é um pentágono, ele tem 5, dividido por 2. Então, o número de arestas vai ser 30. Achei o número de aresta, basta achar o número de vértices. V mais F é igual a A mais 2, tá? V, o F, mais 12 é igual a 30 mais 2. V vai ser 32 menos 12. Então, o número de vértices será 20, o que corresponde à nossa alternativa D. Ok?